Olá a todos, bom dia para quem está nos assistindo ao vivo. É um prazer estar aqui fazendo parte dessa trilha de lives sobre resiliência empresarial no mundo dinâmico. O assunto de hoje vai falar um pouquinho sobre a otimização da função do compliance. Me apresentar, eu sou Yaniv Shor, sou diretor associado da ICTS Productivity. Trabalho muito na parte de riscos e compliance, e junto comigo está aqui a Nicole Descant. A Nicole é fundadora da Descant Advogados e cofundadora da Compliacet, que ela vai falar bastante sobre isso hoje, e ela é co-chair da 100 Women in Finance no Brasil. Prazer tê-la aqui conosco, Nicole. Obrigada, Yaniv. Um grande prazer, eu que agradeço. Então, bom, a ideia hoje aqui é a gente conversar um pouquinho sobre como é que o compliance está evoluindo, mudando, né? Como é que a gente consegue trabalhar essa questão do compliance fora do papel, né? A gente vai ver que até hoje o compliance ainda é uma função relativamente recente no Brasil. Se a gente pensar que a gente tem enfim, vou falar um pouquinho da minha experiência pessoal, isso aqui não é nenhuma estatística comprovada, demonstrada, mas enfim, eu trabalho com essa questão de, como a gente falava no início dos anos 2000, gestão da ética corporativa, onde os debates eram principalmente sobre dilemas éticos, os focos dos trabalhos que a gente fazia com as organizações eram foco em cultura, né, treinamentos, desenvolvimento de normativos, principalmente códigos de ética, e isso, obviamente, vai evoluindo. Em 2013, com a entrada da lei anticorrupção, a gente tem uma mudança significativa nos enfoques que as organizações começam a dar para essa questão do que a gente antes chamava só de ética corporativa. O nome compliance começa a ter um peso maior por uma questão regulatória. Obviamente, falando de Brasil, que é quando a lei anticorrupção entra. Se a gente pegar questões norte-americanas, enfim, isso é bem anterior à entrada do FCPA. Mas a partir de 2013 começa um debate sobre a responsabilidade das organizações, não só para dentro, mas para fora também. Como é que as organizações precisam ser éticas e demonstrar ser éticas, como é que elas atendem, e o foco passa a ser no atendimento legal, né, da lei 2846, na parte de controles e mitigações de riscos, porque a partir de agora a gente passa a ter uma potencial punição para empresas que a gente não tinha até então. E, enfim, as coisas começam a rodar até que a gente chega esse ano 2020, a gente tem a Covid-19 e muda o debate um pouquinho quando a gente fala de compliance. A gente começa a falar sobre eficiência, a gente começa a falar sobre mudança de paradigmas, de mudança de formas de trabalho, logo mudança da forma como a gente estava acostumado a fazer os controles, a mitigar os riscos, a nos relacionar com as pessoas. E a gente começa a ter também um foco de como é que a gente passa a fazer mais com menos. Como é que a gente consegue trabalhar e gerar mais resultados com menos recurso, com menos contato direto com as pessoas, que a gente passa a fazer isso de forma remota. Como é que a gente consegue fazer isso? Que vai vir em 2030, não dá para saber. Mas com certeza a gente pode ver que essas etapas são acumulativas, né? Quer dizer, o que começou com gestão da ética se mantém. A gestão da ética é algo que ainda é muito forte quando a gente fala de programa de compliance, acaba sendo o cerne de todo o programa de compliance. Juntamente com a questão da anticorrupção, soma-se agora a questão da eficiência. O que vai ser no futuro, não temos como saber. O que a gente sim sabe é que, aí sim falando de um cenário mundial, aqui trazendo um pouquinho de um sumário de alguns painéis que eu assisti no congresso ano passado da SCCI, os programas de compliance estão cada vez mais maduros, né? Assim, o básico já roda, né? Aquela questão, o código de ética a maioria das empresas já tem, política de corrupção quase todo mundo tem, canal de denúncias boa parte tem também. E como é que a gente faz agora para acelerar? Como é que a gente dá o próximo passo, uma vez que a gestão operacional e indicadores ainda é precária, né? Os indicadores ainda são muitas vezes precários, né? O que faz com que a gente tenha que usar plataformas de uma forma cada vez mais contínua, e a Nicole vai falar bastante sobre isso, né?
A gestão dos indicadores tem que ser cada vez melhor. Os nossos indicadores, tanto os de performance, os KPIs, quanto os KRIs, né, os indicadores de riscos, precisam ser trabalhados de forma mais constante, mais recorrente. E além disso, uma outra questão que se torna cada vez mais forte para a aceleração do compliance é a parte de terceirização, né? Inclusive a ISO 37001, que é, enfim, a que acaba regulamentando esse tipo de trabalho, enfim, no mundo, ela permite a terceirização de tudo dentro de um programa de compliance, inclusive do próprio compliance officer, desde que dentro da organização tenha alguém que seja responsável por isso. Mas se a terceirização é algo aceito, por que não utilizá-la para acelerar? Seja acelerar um começo de um programa, seja acelerar um momento, um patamar de estagnação, então preciso acelerar, mas eu não tenho gente, eu não tenho equipe, eu não tenho conhecimento e tecnologia. Então, terceirizar por um período ou curto, ou enfim, ou constante, também é uma das soluções que o pessoal lá fora está pensando, né? Então, por um lado, esse da terceirização, por outro lado, essa plataforma essas plataformas de gestão, tanto de controles operacionais quanto de indicadores. E aí, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, conto com a colaboração de todos. Vocês vão ver no painel de vocês à direita, vão ter duas perguntas, a gente responde a primeira, eu analiso aqui as respostas com vocês, depois a gente parte para a segunda. Então, a primeira pergunta já está no ar. Das atividades abaixo, qual você entende que seja crítica na gestão do compliance, mas por algum motivo não são realizadas na sua organização? Enfim, tem várias aqui, pode ser que várias delas não sejam utilizadas atualmente na organização de vocês, mas marquem aquelas que vocês entendem que seja mais crítica e que vocês acham que não é realizado hoje. Eu vou dar um tempinho para o pessoal responder. Enquanto vocês respondem, só para deixar o nosso chat está aberto, então se alguém tiver alguma dúvida enquanto a gente estiver falando, pode escrever sua dúvida que a gente tenta responder ao longo da apresentação, que a gente não conseguir responder, depois a gente entra em contato para conseguir responder. Mas fiquem super à vontade para fazer perguntas durante a apresentação, que assim ganha também um dinamismo melhor. Bom, acho que já deu tempo aí de todo mundo responder. Então, a gente pode ver aqui as respostas. A gente teve uma divisão, né? Boa parte as duas respostas que tiveram mais pessoas marcaram. Então, o acompanhamento das agendas e interações com o setor público é algo que enxergam como algo crítico e que hoje não é feito. A geração de indicadores críticos para apresentar para diretorias e comitês também é um outro ponto sensível. E a gente teve 3 empates aqui em terceiro lugar, né? O acompanhamento das atividades atribuídas para outros membros da organização, a gestão de riscos com foco em compliance, a gestão de assinatura de código de ética e políticas críticas. E a gente vai ver durante a apresentação aqui que boa parte dessas questões que vocês responderam são questões muitas vezes simples de se trabalhar, com a plataforma adequada, às vezes com soluções internas, mas a gente vai falar bastante sobre isso. Nicole vai falar bastante sobre isso. E aí a próxima pergunta que eu vou colocar aqui para vocês, que tem a ver com isso que vocês responderam agora, né? Qual o motivo para que essas atividades que vocês marcaram não seja realizada? Se é falta de pessoal, se é falta de orçamento, falta de ferramentas ou falta da identificação correta de risco. Então, também marquem aqui melhor se aplica. Por favor. Dá um tempinho aqui para o pessoal responder.
Acho que já deu. Então vamos encerrar aqui essa pesquisa também. Bom, mais um empate técnico aqui. 42% falando que é falta de pessoal, né, questão de headcount. Vou mostrar uma estatística sobre isso que é bem interessante. Outros 42% falta da identificação correta de riscos, o que traz para talvez o primeiro elemento de um programa de compliance. Né? A gente tem que entender quais são os riscos para poder trabalhar em cima deles. Então, se eu não sei onde eles estão localizados, fica mais difícil realmente de trazer uma solução adequada. E a falta de ferramentas como terceiro ponto. Curioso que ninguém falou em falta de orçamento, que é sempre o que a gente escuta que as empresas acabam não tendo, é falta de orçamento. Mas a falta de orçamento também, enfim, se a gente pensar em falta de pessoal, pode ter uma relação muito grande, né? Quer dizer, eu não tenho nem orçamento, nem pessoas. Então, se a gente passar aqui, enfim, a SEC publicou esse ano uma pesquisa sobre como é que as áreas de compliance estão atuando durante esse período da pandemia. Né? Essa pesquisa foi publicada em junho e tem alguns insights bem legais. Né? Quer dizer, 78% das pessoas trabalhando majoritariamente de forma remota. 78% desses compliance officers enxergam que teve um aumento no risco de falhas de compliance. Por que isso? Porque as pessoas não estão mais no dia a dia, então tinham muitos controles que aparentemente são feitos quando você está ali olhando, controlando, e que a distância talvez seja mais complexa, pelo menos essa percepção dos profissionais de compliance. 35% no aumento de quantidade de acionamentos para compliance, então compliance começa a ser mais demandado. Então, olha que cenário, né? A gente tem um grande aumento na percepção do risco de falhas de compliance, a gente tem um grande aumento no acionamento de compliance e, por outro lado, a gente tem aí quase 80% desse público ou sem alteração ou até, enfim, 57% sem alteração no orçamento e 26% com redução prevista para o orçamento de compliance. Como é que a gente pode trabalhar num cenário em que eu tenho um aumento de percepção de risco, um aumento de acionamento e um orçamento menor? Né? Parece quase um cenário do caos aqui. Então, uma das formas de resolver essa situação, e é justamente o que a gente vai trabalhar bastante hoje, nessa hora que a gente tem, é como é que a gente otimiza essa função compliance. E aí a gente tem algumas formas de se fazer isso, né? A principal delas, obviamente, é trabalhar com diferentes plataformas, onde eu posso rodar algumas das atividades que são feitas de forma manual, alguns controles manuais, e eu boto uma plataforma para rodar. Mas vocês mesmos falaram que boa parte de vocês tem uma questão de headcount. Então, assim, não adianta também eu botar uma plataforma se eu não tenho quem rodar essa plataforma. Então, e lembrem que eu falei no início que a terceirização é uma opção, né? Inclusive reconhecida pela ISO. Então, por que não usar plataforma e terceirizar parte da operação dessa plataforma, tanto na parte da operação do dia a dia, quanto eventualmente até na gestão? Quer dizer, utilizar essas plataformas e terceirizar parte da gestão da geração de relatórios, eventualmente até do relacionamento com órgãos da organização, né? Então, a gente usar plataformas, usar automações para dar esse suporte no dia a dia acaba sendo uma boa maneira de enfrentar esse cenário adverso que eu acabei de mostrar. E essa otimização da função compliance pode ser feita de diversas formas. Quer dizer, quando a gente pega a terceirização, se a gente pegar aqui o lado esquerdo desse infográfico, a gente tem ações que são contínuas. Então, uma gestão do programa de compliance, um PMO da implantação, isso tudo aqui são questões que podem ser terceirizadas, seja a atuação em si, seja via plataformas. Então, um canal de denúncias, existem plataformas externas para se utilizar. A due diligence terceiro, existem plataformas externas para se utilizar. Mas se eu tenho um canal de denúncias muito ativo, que entram muitos relatos, e eu não consigo apurar isso, pelo menos fazer um primeiro filtro para saber aonde eu vou atuar,
isso pode entrar em descrédito. Então, eu posso utilizar também um suporte nesses processos de apuração, um suporte nos processos da due diligence, quer dizer, eu tenho também um primeiro nível de análise dessas due diligence para dar um suporte na tomada de decisão, na parte de gestão de normativos, controles de aceites, disclosures, treinamentos, como é que eu uso plataformas e suporte para fazer essa gestão, tanto da auditoria contínua quanto desses normativos, né? E eu tenho questões spot, que é o que está aqui do meu lado direito desse infográfico. Então, as questões cada vez mais remotas que a gente consegue trabalhar. Então, treinamentos que a gente antes falava muito em treinamentos presenciais, são mais efetivos, hoje eles se tornaram quase inviáveis, impraticáveis, pelo menos nesse curto prazo em que a gente está agora. Esperamos que no futuro próximo isso se resolva, mas a gente já viu que treinamentos remotos são tão eficientes quanto. Então, é possível trabalhar, né? A revisão de normativos, compliance individual, pesquisas de cultura de compliance, isso tudo pode ser feito de forma remota e dá um gás muito forte para o programa de compliance. Quando a gente fala no próximo passo, né? São questões, todas as questões aqui são questões que, se feitas da maneira correta, muitas vezes até pontuais, conseguem dar um gás muito grande no programa de compliance. Bom, eu vou parar de falar um pouquinho, vou convidar aqui a Nicole para falar, enfim, trazer um pouquinho do conhecimento dela, da expertise dela, sobre, enfim, como é que, Nicole, você enxerga essas questões das plataformas, dando esse suporte para esse próximo passo que os programas de compliance precisam dar. Obrigado pela sua presença. Perfeito. Obrigada, Yaniv. Obrigada pelo convite de estar aqui. É uma enorme honra, né? Tanto você, uma pessoa que eu admiro, quanto a sua empresa. Então, para mim, assim, é uma enorme felicidade. Fora o tema, né? Que a gente compartilha desse amor, dessa paixão aí pela digitalização do compliance e tecnologias, de uma forma geral, utilizadas para otimizar a vida das empresas, né, e das pessoas. Então, assim, eu concordo absolutamente com tudo que você falou e para começar a minha exposição, eu acho que eu vou dar um passo atrás para também concordar com o que você disse no cenário atual, né? Como é que a gente está vendo isso? Eu trouxe aqui alguns dados para mostrar para vocês como que a regulamentação ao longo do mundo todo, ao redor do mundo, aumentou muito, principalmente desde a crise de 2008 para cá. Vocês veem que esse gráfico começou mostrando as regulamentações em 2009, né, no pós-crise, e aumentando significativamente até 2017. Eu até troquei esse slide ontem, que eu estava com ele atualizado, só até 2016, em que a gente tinha um dado que de 2008 para 2016, as regulamentações ao redor do mundo aumentaram 6 vezes, tá? Então, que você mostra, por exemplo, uma média absurda de regulatory alerts diários, de 201, quer dizer, é uma coisa que, para quem trabalha com isso, sabe que é muito difícil você se manter constantemente atualizado com o número de regulamentações que sai, principalmente se você é exposto a mais de uma jurisdição, né? E o aumento de headcount, ele não acompanhou, pessoal, ele não acompanhou esse aumento de regulamentação. Isso daí é um dado que a gente tem, a gente pegou aqui, por exemplo, o caso de JP Morgan, que é uma instituição super estruturada e robusta, né? Então, a gente poderia pegar um exemplo aqui do número que eles aumentaram o headcount de 2011 para 2016, 1,9 contra aquele número de 2008 para 2016 que eu falei, que aumentou em 6 vezes o número de regulamentações, sendo que o time de compliance de um JP Morgan não pode ser comparado com o time de compliance de uma empresa de menor porte, ou que o compliance não é tão relevante quanto num banco de investimento como esse, né? Então, assim, o único caso que eu vi que aumentou o headcount na área de compliance foi da SEC, que eles divulgaram recentemente, inclusive agora na pandemia, que eles aumentaram significativamente a OCI, que é a área de exames e compliance deles, né? Então, se você não é SEC, provavelmente o seu headcount não aumentou. Então, é claro que isso faz com que os times de compliance sofram, né? A regulamentação está mudando, os times são pequenos, é difícil mostrar para a alta administração que a gente precisa de time, que a gente precisa de mais gente. Então, existe um gap aí que a gente vê
a tecnologia como capaz de preencher esse gap entre o headcount e a nível de monitoramento que precisa ser feito com o tanto de regulamentação que está aumentando, né? Eu queria trazer para vocês também uns dados, especificamente dessa área de RegTech, né, que são as regulamentações, as tecnologias específicas para endereçar regulamentações, começando a falar aqui dessa tech que é o tipo SaaS, né, que são os Software as a Service, né? Então, esse gráfico aqui mostra como as companhias têm adotado, porque é uma tecnologia, em regra geral, mais barata, uma tecnologia que você paga por assinatura, né, conforme a utilização, a grande maioria na nuvem, então facilita também a instalação, a atualização, né, em oposição aquelas antigas tecnologias que eram instaladas dentro dos servidores da empresa. Então, as companhias de tecnologia têm mais dificuldade de manter aquilo atualizado, enfim, é uma tecnologia que facilita muito tanto a parte de backups quanto a parte de atualização para o controlador dos dados, por exemplo, no caso a CompliAssets, que manda atualizações praticamente diárias para a sua base de clientes, né? Então, o SaaS, sendo na nuvem, facilita muito. E esse gráfico aqui mostra que, de acordo com uma pesquisa da Accenture, até 2022, 78% das empresas vão estar com até 100% da sua operação em tecnologias tipo SaaS. Tá? Então, isso aqui mostra como veio aumentando lá em 2016, apenas 38% das companhias adotavam, e para 2000, vamos ver como a gente está aqui em 2020, 73% mais ou menos das empresas adotando esse tipo de tecnologia. Tá? Uma outra coisa que a gente achou interessante trazer e dividir aqui com vocês é que esse tipo de tecnologia está sendo cada vez mais utilizado por outras áreas da empresa que não tecnologia, né? Começou com a área de tecnologia, contratando esse tipo de software, mas hoje em dia, vejam aqui, olha, que tem tanto nas áreas de business operations, marketing, engineering, customer support, RH, enfim, tudo que é produtos, sales, ver como está bem distribuído a utilização dessas tecnologias por todas as áreas da empresa. E isso que é muito legal, porque mostra que compliance também, né, está começando a utilizar a tecnologia Software as a Service. Depois a gente tem esse mapa de RegTechs. Esse mapa aqui, pessoal, é só no âmbito do mercado de capitais, para vocês verem como o ecossistema já está bem diverso. Isso aqui é um exemplo de uma substituição de tecnologia que antigamente era utilizada por planilhas, documentos em Word, esse tipo de registros mais manuais e artesanais, eles foram sendo substituídos por um sem fim de tecnologias específicas, né? E aí, mais uma vez, eu falando do conceito da RegTech, que é como se fosse uma paralela à fintech, né? Que endereça questões especificamente financeiras, enquanto a RegTech vai solucionar um problema de uma regulamentação, tá? Então, esse mapa aqui mostra tecnologias específicas para o mercado de capitais, tá? Então, só para vocês terem um exemplo, porque isso tudo que eu estou falando se aplica para qualquer mercado, e não só para o mercado de capitais, tá? Então, agora eu vou lançar a minha primeira pull question aqui para vocês, que vamos ver o que a gente vai perguntar aqui. A sua empresa já usa algum tipo... Deixa eu aumentar aqui na minha visão. Tivemos um pequeno problema técnico aqui, acho que a Nicole caiu. Eu vou tocando aqui a pergunta dela, né? Se sua empresa já contrata alguma tecnologia específica para compliance. A Nicole está voltando aqui. Enquanto ela volta... Eu caí,
Oi, Yaniv, estava passando aqui a pergunta, né? Vocês estavam conseguindo ver? A pergunta já responderam, tá? Tá respondendo. A sua empresa já contrata alguma tecnologia específica de compliance? Só sua câmera tá fechada, Nicole. Se você puder abrir, por favor. Isso. Então, vamos lá ver as respostas que o pessoal está respondendo ainda. Ainda estão respondendo. Vamos dar mais um minutinho, porque eu estou vendo ainda está mudando ainda está mudando aqui. Vamos lá. Acho que já deu. Vou fechar o pool, tá? Então, 55% já falaram que a empresa contrata tecnologias específicas para compliance. 33% ainda não, mas já começamos a avaliar ferramentas disponíveis. 0% não, pois tem algum receio da automação. E 11% não, pois não sentimos a necessidade ainda. Eu acredito que esses 11% em breve vão sentir esse calo apertar, né? Por conta dessa questão que eu estou dizendo, como é difícil monitorar a existência de tanta regulamentação e tanto um sem fim de dados para você analisar sem uma ferramenta. Mas é muito legal saber que 55% dos nossos participantes já tem uma tecnologia específica de compliance. Você quer adicionar alguma coisa, Yaniv, nesse ponto? Não, só complementando, às vezes a questão da não necessidade pode ter a ver com o grau de maturidade que o programa de compliance se encontra, ou eventualmente das coisas estarem andando bem. Sim. Né? Então, se está andando bem, a gente, enfim, continua tocando do jeito que está, mas como você falou, é possível que em breve isso fuja um pouco do controle. E você sabe o que eu pensei também quando vi essa resposta? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, a diferença de você internar essa tecnologia e ter um TI que consegue fazer um sisteminha interno, alguma espécie de evolução do sistema de planilhas mais tradicional internamente, e aí também os respondentes podem estar imaginando que isso não é uma tecnologia. E realmente, quando a gente fala de RegTech, a gente fala, em regra, de uma tecnologia terceirizada, né? Como eu disse, para endereçar uma regulamentação por alguém que é especialista naquela regulamentação em conjunto com softwares builders, softwares developers. Normalmente esse é o conceito tradicional de RegTech. Mas, até para fins dessa pergunta especificamente, eu acho que pode ser confundido um pouco, então mais para frente a gente vai falar sobre essa diferenciação de interno ou externo, que são duas também formas que se complementam, não necessariamente uma é melhor que a outra, tá? Mas eu achei interessante saber aqui que ninguém teme a automação do compliance, isso é importante. Vamos continuar aqui. Então, pessoal, o que eu queria trazer para vocês? Um conceito que um conceito que a gente está desenvolvendo, assim, que a gente tem bastante claro no Compli-Asset, que são os saltos rumo à digitalização do compliance, tá? É muito difícil você ver uma empresa que vai do 0 a 10 sem passar por uma evolução. Eu realmente não conheço. Todas as empresas que eu acompanho, né, sejam que desenvolveram tecnologias internas, sejam que nos contrataram, porque nós somos uma tecnologia em constante evolução no Compli-Asset, né, que passaram por alguns saltos. Então, eu vou explicando um pouquinho de como que a gente vê, né? Mas, assim, só para vocês terem uma noção da linha, como a gente enxerga esse slide aqui, que é partindo de uma sistematização de planilhas. Então, basicamente, é você trazer o que você tinha num controle manual para dentro de algum tipo de sistema, de forma que você consiga analisar melhor os dados. Um segundo estágio é a automação de processos, é um salto bem importante, em que, então, além de você ter essas planilhas digitalizadas, você vai conseguir ter um workflow um pouco mais automatizado, alguma substituição de cobranças, de interação com terceiros através de um processo, eu vou explicar um pouquinho. Em concomitante, normalmente esses dois saltos aqui, às vezes eles podem ser paralelos e não necessariamente uma evolução temporal a posteriori, mas eu gosto de destacar porque a questão da distribuição de um conhecimento específico é muito interessante no que tange a RegTech. Por quê? Você consegue ter acesso a uma gama de conteúdo muito específica, muito trabalhada, que você não conseguiria ter acesso de outra forma. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui quando eu estiver explicando esse salto. E aí, por último, a gente coloca a inteligência artificial, né,
a predição de dados através do que foi registrado no sistema no passado, é a predição do futuro. Então, aí sim a gente está falando de um grau maior de substituição do homem pela máquina, que não é necessariamente verdade para tudo quanto é tipo de digitalização, porque a maior parte dos sistemas vai depender de pessoas, né, por trás, imputando dados, julgando os dados, né? Então, até você chegar nesse estágio de inteligência artificial completa, você sempre vai ter uma interação, e ainda assim, no que tange a inteligência artificial, você também vai precisar do homem, o compliance officer, que sempre vai ter uma função muito relevante nos inputs de dados, nas avaliações subjetivas e críticas daquilo que o sistema vai apresentar. Então, a ideia do sistema, pessoal, é sempre complementar, otimizar e tornar mais eficiente a vida das pessoas que implementam o programa de compliance. Então, eu queria mostrar para vocês rapidamente aqui o que a gente fala quando a gente... Vou fazer uns exemplos usando o nosso sistema, que a gente tem acesso, que a gente conhece, mas lembrando que existem várias outras ferramentas que poderiam também ilustrar isso que eu estou contando aqui para vocês no âmbito de diversas indústrias, né? Mas pela facilidade que a gente tem, o acesso que eu tenho ao Compliasset, eu vou ilustrar esses saltos de digitalização com algumas telas do nosso sistema, tá? Então, o que eu chamo de digitalização de planilhas? Antigamente, vocês logavam os eventos que acontecem, como, por exemplo, a ocorrência de uma falha, o recebimento de uma denúncia de corrupção, doação para membros do governo, partidos, análise de investimentos pessoais, a gente está falando do mercado financeiro. Então, aqui no sistema, hoje, a gente já consegue interagir, por exemplo, o canal de denúncias fazendo um evento já de uma forma automática, esses problemas que acontecem, né, que podem acontecer ao longo da vida da empresa, eles já vão estar aqui logados de uma forma digitalizada e vocês vão conseguir acompanhar um workflow do que está acontecendo de uma forma mais automatizada no próximo step. Tanto a parte de eventos quanto a parte de colaboradores e pessoas que estão envolvidas nesses eventos também estão interligados. Então, como eu mostrei aqui, por exemplo, esse evento aqui, análise de investimentos pessoais, né, vai estar ligado sempre a um colaborador. E quando você entrar no dossiê desse colaborador, você vai encontrar os eventos que ele se relacionou ou as atividades que ele se relacionou, tá? Então, aqui, esse slide mostra bem isso que eu estou falando, que é a interação entre as atividades de colaboradores terceiros, né, fora da empresa, que você se relaciona, prestadores de serviços, fornecedores e parceiros, os clientes, né, e no caso do Compliasset hoje falando de fundos de investimento, que são os maiores clientes dos gestores de recursos que hoje estão usando essa nossa ferramenta, tá? E Nicole... Não, fica à vontade, pode interromper, sim. Tem muito a ver também com... Acho que isso tem muito a ver também com até a resposta que o pessoal deu aqui na pergunta que eu fiz de um dos principais pontos de fragilidade é o acompanhamento das agendas com o setor público. Né? Então, quer dizer que hoje quem faz acaba fazendo na planilha, mas que isso precisa ser automatizado também, né? Porque se amanhã eu preciso gerar algum indicador, se eu preciso acompanhar, se eu preciso saber quem se relacionou com quem em determinada situação, ficar procurando isso em planilha acaba sendo muito complicado. Exato. Né? Então, quer dizer, esse primeiro salto, Yaniv, eu acho que ele já é muito relevante por conta disso, porque o primeiro salto, ele te dá a possibilidade de uma capacidade de analítica e extração de dados de forma mais inteligente. Então, a partir do momento que você tem esses dados como doações, interações com o governo, licitações, esse tipo de dado que você precisa ter em qualquer empresa registrado, porque você precisa saber, e assim, é muito difícil, um sem fim de dados imputados numa planilha, você conseguir extrair. Eu até trouxe alguns cases aqui de grupos internacionais que passaram um sufoco muito grande para conseguir fazer com que os dados se falassem. Porque se você não tem um banco de dados que que consegue receber esses dados e processar isso, você certamente vai ficar numa situação em que, quando você precisar achar esses dados, né,
seja para fazer um relatório, para extrair uma inteligência dali, ou seja porque você foi chamado num processo administrativo sancionador, ou não precisa nem chegar tanto num ofício, você precisa buscar essas informações, né? Eu tenho muito essa visão, porque eu sempre trabalhei também com o lado de produzir a defesa depois do problema, né? Aqui a gente está falando do preventivo, do compliance, mas o jurídico vê muito isso. Então, quando você chega no... Isso é um dos grandes pontos que me levou a pensar nesse primeiro salto do Compliacet. O Compliacet, ele começou assim, ele era uma grande digitalização dessas planilhas de eventos, atividades, dossiês de colaboradores, terceiros, então as coisas estavam ali só para que a gente pudesse extrair essas informações. E aí, com o tempo, a gente foi evoluindo. Aí eu vou mostrar agora para vocês esse segundo salto. Que eu acho que faltou aqui, isso aqui já seria só ver uma coisa aqui, se tá na... eu acho que talvez tenha comido um slide da automação de processos, que é o seguinte, a automação de processos, ela é justamente a evolução disso que a gente está falando. Então, por exemplo, você numa due diligence de terceiros, você não só digitaliza essa due diligence, mas o sistema já manda para o terceiro essa due diligence, então o terceiro vai receber. A Nicole da Compliacet pediu para preencher essa due diligence num prazo X. E aí o terceiro recebe isso, se ele não cumpre aquele prazo, ele vai receber um alerta do sistema falando assim, você precisa preencher isso, seu prazo venceu. Então, eu deixo de fazer essa função de mandar e de cobrar para ter um sistema que faz isso. Então, isso é bom por vários motivos. Um, porque eu não preciso fazer esse papel chato de ser a cobradora que muitas vezes recai sobre o compliance. E dois, porque eu estou automatizando, eu não preciso lembrar, eu não preciso... Né? Então, o sistema ele já faz isso. É um passo muito importante que acho que a gente atingiu no compliance. Isso também está ligado com essa campanha de aceitação de documentos que você... eu dei o exemplo da due diligence, né? Mas também a gente colocou aqui um exemplo das atividades da agenda. O que eu acho que aconteceu foi que quando juntou essa apresentação devem ter cortado alguns slides, tá? Mas não tem problema que eu explico. A gente tem essa atividade de agendas, que foi até um ponto que o pessoal colocou, que é um conteúdo que a gente dá, tá? Então, já também entrando no terceiro salto de fornecimento de conteúdo específico, que, como eu comentei, anda junto com o segundo salto, muitas vezes eles não têm essa ordem temporal, que é basicamente eu falar o seguinte, olha, no dia 31 de março, você precisa mandar o formulário XPTO para a CVM, ou para a ANP, ou para o regulador, qualquer que seja, e eu quero que você mande esse formulário para você, sistema, vai circular o formulário para o comitê de investimentos, para o comitê executivo, comitê de risco e compliance, e as pessoas, antes de eu mandar, vão aceitar esse documento, vão ler, compreender. Aqui é a versão que é auditável, fiscalizável, então você consegue ver que foi essa documentação que foi assinada, que isso é muito importante também na hora de uma fiscalização regulatória, você ter certeza que aquele documento foi imputado na data X e não eventualmente a posteriori. O regulador, antigamente, às vezes pedia cópia de ata registrada em cartório para mostrar que foi feito naquela data e tal. Então, esse tipo de campanha eletrônica substitui não só esse papel, como esse registro de cartório, mas também faz com que fique tudo armazenado num mesmo local que você consiga mostrar. Então, o formulário que tinha que ter sido enviado na data tal, foi enviado na data tal, por fulaninho de tal, com login e senha, e todas aquelas pessoas que precisavam ler e compreender os documentos aceitaram aqui o documento, tá? Então, essa integração a gente chama no segundo ou terceiro salto de digitalização, que é o conteúdo está lá e o processo está automatizado dentro da ferramenta, tá? E acho que uma outra coisa importante nisso que você está falando é que, ao ter tudo centralizado, enfim, todos os documentos, todos os processos, de certa forma, dentro de uma plataforma única, você consegue também gerar indicadores de performance, que foi até um dos pontos que o pessoal marcou como sendo um dos críticos, né, da geração de indicadores para apresentar para a diretoria ou comitês. Então, não sei quantas ações eu deveria ter feito, quantas foram realizadas, quantas estão atrasadas.
quem está atrasado, quem está me devendo, Exato. quais são as áreas que estão mais aderentes, sei lá, se eu quero pegar, por exemplo, quem participou de treinamentos e eu consigo fazer esse extrato por áreas ou por diretores, eu consigo ir na própria diretoria, olha só, sua diretoria não está legal. Exato. E eu consigo apresentar isso para um board. Então, se a gente tem isso tudo centralizado, todos esses processos operacionais e administrativos numa única plataforma, a gente consegue também gerar indicadores e cruzar esses indicadores. Perfeito. Isso é muito relevante, Yaniv, e a gente vê muito o pessoal usando na prática. A gente tem os dashboards logo na tela de entrada do sistema que mostram justamente as pendências principais. Então, o supervisor consegue, e ele ainda consegue reclassificar o risco, né, com base em risco. Então, quem está devendo o quê, ele consegue ter essa visão. E também a parte oposta, né, a parte positiva. Quais foram as atividades que foram logadas, quantos eventos foram registrados. Então, você consegue mostrar o que o compliance está fazendo, até para justificar a questão do headcount que a gente mostrou lá no início, né? E como eu falei, o sistema ele não vai substituir as pessoas, que as pessoas precisam estar interagindo com o sistema o tempo todo. O sistema ele vai, né, trazer mais ferramentas, guidance, informação e eficiência, né, para as pessoas, mas elas conseguem acompanhar tudo de uma forma muito mais fácil. Então, nesses dashboards, que eles são 100% customizáveis, a gente consegue ver, né, quer dizer, customizáveis no sentido de que cada um vê o que quer ver, né, na sua tela seja pendências de atividades recorrentes, pendências de assinaturas de documentos, por pessoas, por diretorias, por comitês. Então, você consegue ter toda essa visualização no sistema. Antes de você entrar na pergunta, o Fábio Amboni fez uma pergunta. Vamos lá. Obrigado, Fábio, pela sua pergunta. Na verdade, não entendi se é uma pergunta, se é só uma afirmação, mas ele está falando, colocando aqui na necessidade de ter um canal para informar que algum colaborador vai fazer um contato com órgão público ou que gera algum conflito, podendo fazer uma consulta, se ele pode, enfim, ou não fazer isso, ou se ele pode ir a determinada feira. Quer dizer, algo que ele puder, que ele, enfim, ou na empresa dele, que pudesse preencher isso para que haja esse canal junto ao compliance para ter uma resposta, mais uma vez, isso ficar documentado, registrado, para depois eu poder, inclusive, gerar os indicadores necessários. Perfeito. Exato. Então, na verdade, aqui a gente, só mostrando rapidamente aqui as principais ferramentas, o sistema ele prevê isso. E os colaboradores conseguem ter um canal direto com compliance em que fica tudo logado aqui. Essa visualização não é muito boa para mostrar exatamente isso, mas nessa parte de eventos, você consegue justamente ter toda essa interação num chamado canal que a gente chama de canal de compliance, que é toda essa interação. São 2 canais que o sistema tem, né? O canal de denúncias, que é um canal que a ICTS também oferece de uma forma até mais aprofundada e tal, o sistema tem um linkzinho, e o canal de compliance, que é justamente esse canal de reporte que vocês conseguem se comunicar, pedir autorizações sobre qualquer coisa que precise ser aprovado ou comunicado para o compliance. Então, cada empresa consegue também customizar esse tipo de canal, mas a gente já tem mais de 100 eventos pré-logados, que é tipo exatamente nesses exemplos de pedido de presente entretenimento, recebimento de alguma oferta de terceiro, pedido de doação, esse tipo de coisa você consegue reportar, pedir autorização do compliance. Se precisar também de um diretor no meio do caminho, sem ser o compliance, né, o seu diretor aprovar, também consegue, e você consegue justamente monitorar todo esse workflow através aqui desse item de campanhas de aceitação de documentos, que está ligado aos eventos e que está ligado também aos dossiês de colaboradores, tá? Pessoal, quem quiser entender um pouco mais dessa ferramenta, a gente também está super à disposição, eu e a Yaniv, para demonstrar. A gente tem algumas novidades recentes que a gente ainda não pode anunciar aqui, mas em breve vai ser anunciado sobre expansão dessa ferramenta para outros mercados, né? Então, a gente vai estar em breve contando aí para vocês como diversas empresas vão poder se beneficiar dessa ferramenta, que é inicialmente feita para o mercado de capitais
e em breve vai estar sendo disponibilizada para qualquer indústria. Então, qualquer pessoa que estiver participando aqui da nossa live, quiser entender um pouco mais do que o Compliance te oferece hoje, eu e o Yaniv estamos super à disposição, tá bom? Vamos rodar, então, a nossa próxima enquete. Isso aí. Pessoal, a sua empresa registra evidências de eventos, testes ou monitoramentos de compliance em algum sistema hoje? Sim, nossa rotina é completamente registrada em um sistema desenvolvido internamente. Sim, nossa rotina de compliance é registrada em um sistema desenvolvido por terceiros. Não, registramos por diversos meios, como, por exemplo, planilhas, pastas, rede, arquivos, que é o compliance tradicional que a gente estava falando, ou não registramos evidências. Vamos lá, a gente vai dar um tempinho aqui para vocês responderem. Mais ou menos um tempinho, está mudando bastante ainda. Vou fechar então, tá? Acho que agora já deu uma parada. E o que aconteceu aqui? Bruno, você está conduzindo o pool, né? Podem, por favor, votar novamente, que resetou a pesquisa. Tá mudando ainda. Agora tá chegando ao resultado perto do que estava, Bruna. Eu vou deixar aí o seu critério, tá? Quando fechar. Foi? Então, pessoal, 60% ainda faz tudo manualmente, né? Por diversos meios. Não chega a surpreender, né, Yaniv, esse resultado. 20% de. Né? Me surpreende um pouco essa. Ainda só 10% usam um sistema desenvolvido por terceiro de compliance, né, para monitorar essas evidências e registrar essas evidências. E 10% não registra evidências. Então, pessoal, esse é um quadro bem interessante. Eu vou até registrar essa resposta aí, porque, gente, cadê, meu Deus do céu? Perdi. Porque eu achei uma coisa bem interessante, que apenas 10% usa serviço de terceiro. Então, acho que a gente tem ainda um campo enorme para desenvolver e vocês poderem perceber ao longo do tempo que existem várias vantagens. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu acho que é uma conclusão legal desse webinar aqui, que ainda tem muito campo para se expandir esse tipo de sistema para monitoramento de compliance, registro de evidências, porque, assim, pela experiência própria que a gente tem no nosso mercado, ainda muito focado com o mercado bancário e regulatório, como as empresas se beneficiam de logar tudo num sistema só. E aí eu vou trazer alguns cases, eu trouxe aqui, eu vou continuar, então, a apresentação. Vou seguir, tá? Então, distribuição de conhecimento, a gente já falou um pouquinho sobre isso. Ah, tá bom, estava aqui aqui tá esse slide. Pessoal, eu já até comentei um pouquinho sobre isso, que é a questão das agendas regulatórias, que é os monitoramentos periódicos que a gente distribui através do sistema. Então, a gente diz muitas informações nesse sistema, que é justamente essa questão do conhecimento regulatório, legal de diversas áreas, estarem imputadas no sistema com prazos previstos já, muitos deles podem ser alterados pelos clientes, né? Aquilo que não for dado da regulamentação. Então, trazendo um exemplo de uma regra de PLD, por exemplo, que é uma regra que está começando a vigorar em breve.
todo outubro, outubro é agora a vigência da norma. Todo abril tem que fazer um relatório. Então, o sistema ele vai trazer esse dado dizendo, abril, 31 de abril, você tem que preparar esse relatório, deixar o relatório pronto para alta administração, assim, assado. Então, esse tipo de conteúdo dado também facilita muito a vida das pessoas. E aí, como eu falei, o último passo do salto é a inteligência artificial, que é basicamente o sistema autodidata aprendendo com esses repositórios de dados. O CompliAsset, ele ainda não tem essa inteligência artificial, a gente não necessariamente terá, eu acho que ainda a gente vê poucas vantagens no nosso sistema para ter, porque ainda o mercado está aprendendo, as regulamentações são novas, então ainda é difícil você dizer que um dado histórico vai representar o futuro, né? Quer dizer, a gente ainda está num momento de implementação dessas tecnologias, principalmente nessa área de compliance regulatório, mas a gente já está atento a possíveis robotizações de perguntas e respostas que os nossos usuários fazem com a gente. Então, eu vou mostrar alguns exemplos de robotização mais Perfeito. adiante, mas acho que só é importante de destacar é que esses saltos que você mostrou também é importante que todos nós tenhamos a consciência que eles não são para todo mundo ao mesmo tempo. Quer dizer, essa questão da inteligência artificial é algo que eventualmente não faz sentido para a minha organização ou para alguma outra organização. Quer dizer, os níveis de maturidade, os graus de exigência é que também vão determinar qual o nível de automação e de evolução que eu preciso ter. Né? Porque vai chegar um determinado momento em que o custo disso acaba se tornando inviável até para aquilo que eu preciso proteger. Então, obviamente que esses saltos são importantes, mas é muito importante que as empresas também, enfim, todos os participantes aqui entendam que não necessariamente todos são aplicáveis para você ou todos são aplicáveis para você hoje. Pode ser que no futuro sim, mas eventualmente não. Eventualmente hoje, o primeiro salto que o Nicole falou da automação das planilhas já vai resolver, sei lá, 80% dos seus problemas, já vai ajudar muito a te dar uma agilidade maior no seu dia a dia e beleza, e a gente continua daí. Perfeito, concordo. Como é que eu vou chegar na inteligência artificial? Acho que isso concordo. Principalmente o ponto da inteligência artificial, a gente traz assim como uma pontuação que é digamos, o limite máximo, eu acho que é o máximo de automação que um sistema fornece. Como eu coloquei, a nossa ferramenta hoje não tem a inteligência artificial. Mas o que eu acho, Yaniv, é que os primeiros três saltos, eles em regra estão muito interligados, tá? Como falei, em regra, e eu concordo com a sua visão de que nem todas as empresas vão precisar de forma igual de todos esses saltos, tá? Sem dúvida, a gente vê isso bastante na prática, mas o que a gente vê também, principalmente por isso que eu quis começar falando do SaaS, desses serviços que estão ofertados na nuvem, porque eles, em regra, são ferramentas simples, baratas, tá? Eles a ideia, justamente porque conseguem atingir uma gama de pessoas pela essa facilidade de você conseguir estar tudo na nuvem e jogar, propagar para todos os usuários de uma forma automática, sem ter que jogar em cada servidor internamente, de uma forma individual, você barateou isso. Então, o CompliAsset, por exemplo, é uma ferramenta que já integra os três primeiros saltos de uma forma muito, como é que eu vou usar? Seamless, sem muito esforço, né? Porque está tudo bem integrado. Então, em regra, quando você contratar um Compliance Management System, uma ferramenta de gerenciamento de compliance, que eu acho que é o principal foco aqui nosso, né, de automação do compliance, ela muito provavelmente já vai te entregar, talvez não a distribuição do conhecimento, mas a automação de processos minimamente junto com a digitalização da planilha, tá? Mas eu concordo com você, eu acho que o primeiro salto já é um grande salto, porque principalmente aqui na nossa audiência a gente viu que 60% ainda está fazendo isso tudo muito manual, e aí eu quero trazer alguns cases para vocês só para rapidamente, deixa eu ver como é que a gente está de tempo, já estamos bem perto, exemplificar aqui o que isso que eu estou falando, tá, pessoal? Trazendo o caso de um grupo internacional que precisava, tinha áreas de compliance em mais de 40 países, 10 milhões de clientes, um bancão de varejo, tá? Qual era a dificuldade desse bancão de varejo? Eles não conseguiam, um departamento de compliance
não conseguia ter acesso às informações de forma a processar aqueles inputs das outras áreas de compliance e fazer aquilo se conversar. Então, a primeira solução que esse processo de digitalização entrega, e aí independentemente do tamanho e do foco que você tem, é fazer todos os dados que você recebe de todas as áreas se conversarem dentro de um local searchable, né? Que depois você consiga pesquisar isso. E aí, mais uma vez, eu volto a essa experiência que eu tenho como advogada, e na hora que você precisa pesquisar o dado, porque ele pode estar vindo via gravação telefônica, ele pode estar vindo via e-mail, ele pode estar vindo via chat. Então, se você não registrar através desses eventos e atividades que precisam ser logados numa forma comum, você não consegue depois fazer esse monitoramento, tá? Então, eu não vou entrar aqui em detalhes por conta do prazo desse case do banco, esse caso era do banco Rabobank, que é muito interessante a forma como eles construíram essa RegTech como solução para esses problemas, porque a gente já está bem próximo ao nosso tempo, né, Yaniv? Então, eu vou dar uma acelerada aqui para a gente finalizar. As RegTechs, elas servem muito, como eu estou dizendo, para otimizar os processos, né, e trazer todas as ferramentas em um único sistema, né, todas as ferramentas que vocês precisam acessar em um único sistema. Tem uma outra funcionalidade dessas RegTechs que está muito famosa hoje em dia e tem ajudado muito as empresas a trazer agilidade nos background checks, tá? Até o Compliasset tem uma interseção com uma ferramenta de background check. Background check, imagino que o pessoal aqui saiba o que é, né? É quando você faz um acesso do passado de alguma pessoa ou de uma empresa, né? Então, você acessa todos os dados daquela pessoa e tem hoje diversas ferramentas que compilam a base de dados pública com você conseguindo acessar isso. E aí tem algumas ferramentas que vão além de só te dar os dados que estão nas bases públicas. Mas eu vou até mostrar um exemplo. Então eu vou parar de falar. A gente criou uma robotização. Exato. Justamente para trabalhar essa questão do background check, que é uma das questões que a gente até trabalha internamente, né? Isso. E aí, como é que a gente fez para otimizar isso, né? Perfeito. Então, vou finalizar, gente. Esse é o último slide mostrando como a RegTech ela está quente no mercado de financiamento também, porque não é só do lado do cliente que ela é uma boa vantagem, quer dizer, as pessoas estão comprando novas tecnologias de regulação e os private equities, os venture capitals também estão querendo justamente investir nessa área, porque é uma área que provavelmente vai trazer muito retorno no futuro próximo, né? Então, desde 2013, a gente tem esse dado aqui da CBI Insights, mostrando que desde 2013 já foram quase 5 bilhões, quer dizer, isso é de 2017, então certamente esse número já passou, legados à RegTech. Só finalizando a mensagem final, que eu queria dizer para vocês, como que a gente faz para... O que a gente já faz com esse tanto de informação, né? Pessoal, eu acho que, assim, primeiro momento é você entender aonde é que você está, né? A gente está fazendo esse assessment aqui, né? Você entender se tem alguma ferramenta que pode te ajudar hoje, né? No caso aí dos 60% que ainda não tem nenhuma ferramenta que certamente pode trazer algum benefício. Então, é você, primeiro ponto, entender quais são os softwares que podem te ajudar na sua tarefa, né? Ver qual é a sua dor hoje, né? Se isso aqui que a gente está falando faz sentido para vocês, né? Procurar conhecer quais são as soluções do seu mercado que podem te atender, preferencialmente as soluções brasileiras, porque já trazem uma adequação maior, seja a sua regulamentação, quando a gente está falando daquele salto de conhecimento específico, seja por questões de linguagem e forma de cultura, né? Às vezes é muito difícil usar uma ferramenta estrangeira. A gente aqui no Discam Advogados usa muita ferramenta, e eu vejo que é bem mais ferramentas de SaaS, né? Como eu estou falando, e a gente vê que é muito mais fácil usar as ferramentas que já estão tropicalizadas e brasileiradas, né? Abrasileiradas. E é isso, e a gente também, como eu falei, está super à disposição, se a gente puder ajudá-los, mas sem dúvida
façam o dever de casa, porque algumas ferramentas que já existem por aí podem ajudar bastante o trabalho de vocês. Acho que é isso, pessoal. E aí, só complementando o que a Nicole falou, já caminhando aqui para o nosso final, tem algumas tecnologias que podem ser utilizadas internamente, quer dizer, tanta parte de RPAs, né, de robotização, que eu vou mostrar um exemplo prático de como a gente fez dentro da ICTS um robô que nos ajudou muito a ter uma eficiência maior quanto à parte do workflow automation, que é um pouco do que a Nicole falou, né, da distribuição de atividade, quer dizer, eu posso fazer isso via plataforma, e eu tenho softwares que fazem isso, só essa parte especificamente, né? Se eventualmente já tenho outras plataformas, eu posso fazer esse workflow automation de forma independente. Mas eu queria focar especificamente no robô. A gente tem um videozinho que eu não vou passar agora, depois a gente até disponibiliza para vocês. Vamos pular esse vídeo, Bruno, por favor, só por causa do nosso tempo. E só para mostrar um caso bem interessante que a gente fez, quer dizer, como a gente tem uma plataforma de due diligence, a gente roda muitas due diligence. Então, como é que hoje funciona isso? A gente recebe uma demanda e em cima o azulzinho é como era feito até pouco tempo atrás, que a gente tinha um grupo de pessoas fazendo essas análises nessas fontes públicas, né? Então, tribunais, CGUs, fontes privadas, Dow Jones, redes sociais, os bureaus de crédito, né? Serasa, etc. A gente tinha uma pessoa consolidando essa informação, um grupo de pessoas dando um parecer a partir desse relatório. Esse processo manual, a gente tinha 11 pessoas fazendo consultas e análise, relatórios, enfim, e 20% do tempo gasto era com análise. Ou seja, 80% do tempo eu gastava realizando e só 20% eu conseguia fazer uma análise. E só consultava 91 fontes. Uma vez que eu botei um robô para fazer toda essa análise, esse levantamento de dados e a consolidação do relatório, obviamente eu ainda preciso de um ser humano para fazer esse parecer, mas eu tenho 4 pessoas fazendo análise, com 100% do meu tempo gasto só em análise, e eu quase tripliquei aqui minha quantidade de fontes consultadas. E aí eu tenho mais pessoas podendo fazer outras atividades que requer mais cérebro e menos braço, né? Porque as atividades braçais eu posso botar o robô. Então essas outras 7 pessoas que faziam consultas, elas começam a dar suporte também em outras análises que a gente precisa fazer, não só de due diligence, mas de outras atividades que a gente roda no nosso outsourcing, no atendimento do canal de denúncia, no monitoramento de transações. E a gente, como a Nicole falou, né, a gente deixa de fazer o trabalho braçal e passa a fazer o trabalho cerebral, que na verdade é para isso que a gente tem que trabalhar, né? A gente tem que estar sempre buscando isso. E a robotização é uma forma de conseguir fazer isso. Só para que vocês saibam, a ICTS está com uma academia de robotização, ela é gratuita, então se algum de vocês tem interesse em aprender um pouquinho mais ou criar o seu próprio robô, ao término aqui a gente vai disponibilizar os nossos e-mails, é só mandar um e-mail que a gente passa as instruções para vocês de como fazer a inscrição nessa academia de robotização. Eu quero. Tá bom, eu te passo o contato. Mas, enfim, se mais alguém ali da Nicole tivesse interesse, é só mandar um e-mail ao final da apresentação que eu passo as instruções. O exemplo do uso do workflow para assinatura de código, né? Então, enfim, aqui muito similar ao que a Nicole mostrou que a CompliAsset faz, mas aqui uma ferramenta específica para a parte de código de ética, mas só, né, esse workflow especificamente. E um último detalhe aqui, que é importante a gente estar de olho sempre nas diferentes plataformas que a gente tem dentro da organização, ainda que não sejam plataformas de compliance. Esse exemplo aqui é uma plataforma que a gente usa na ICTS para qualificação de negócios. Então, toda nova oportunidade de projeto que a gente tem que passar por esse funil. E a gente criou dentro desse funil, antes, uma vez que eu defino a necessidade, o dono dessa oportunidade ele faz uma análise de riscos considerando aspectos de corrupção, financeiros, legais, de capacidade técnica, e isso via um workflow próprio do sistema vai para o responsável de compliance que analisa esses riscos e ele dá o parecer de go ou no go daquele projeto. Não é uma plataforma de compliance, é uma plataforma de CRM, basicamente, em que a gente incluiu dentro dela uma etapa de compliance.
Então é importante também a gente ter essa visão de outras plataformas ou outros processos que a gente tem dentro da organização, como é que a gente coloca as ações de compliance dentro delas. Eu ia complementar isso, que justamente essa é a parte interessante da automação de processos feita internamente, que é aquilo que a gente estava conversando. Eu conheço, tem um ou outro caso de cliente que eu acompanhei, aí cliente não da Compliasset, mas do escritório, que conseguiu montar um processo bem automatizado na linha lá do segundo salto. Não tem o terceiro salto, que é, né, a gente distribuir o conteúdo específico, mas a empresa conseguiu, através de questões como essa, como você está falando, usando, seja um SaaS, que não serve exatamente para isso, como um CRM, mas aí faz uma API, né, uma ligação de um sistema com alguma outra coisa interna, e eles conseguiram otimizar de uma forma que eu falei assim, falei para o meu cliente, eu acho que realmente você não precisa contratar a Compliasset, porque está bem otimizado o seu processo interno. E é importante, só complementando aqui, Nicole, é que eventualmente a gente tem o sistema, mas não tem as pessoas. Então, assim, é um outro lado que a gente chama do compliance as a service. Uhum. Então, eu tenho o software as a service, mas eu muitas vezes posso trabalhar o compliance as a service, né? De como é que a gente pode trabalhar, enfim, o suporte a essas ferramentas via um serviço de compliance. Não, perfeito. E o que eu chamo muita atenção também, pessoal, nessa história de você contrapor, automatizar processos. Eu, assim, acho que o que é importante é ter na cabeça de que automatizar processos é relevante e não vai substituir o trabalho da pessoa jamais, que a pessoa ela simplesmente vai ficar mais focada, o compliance officer, no core business da empresa. Esse é um dos maiores feedbacks positivos que a gente tem, né? Não só de poder mostrar numa auditoria, numa fiscalização que você faz o compliance bem feito, que é uma outra ponto muito positivo do compliance digital, né? Você conseguir rapidamente provar que fez. Mas o principal feedback é deixar o compliance officer e o time de compliance mais focado no business. Mas o que eu ia dizendo é que a automação, quando você vai entender, quando eu falei lá, mapeie as ferramentas que existem, faça um contraponto do que é mais fácil para a sua empresa. Qual o nível de tecnologia que a sua empresa está? Tem alguém que possa desenvolver alguma coisa internamente? Porque esse cliente que eu dei o exemplo que fez internamente, eles tinham uma pessoa que poderia desenvolver e tal, e não é muito comum você encontrar isso na empresa. Então, muitas vezes, acaba que os SaaS, essas tecnologias prontas, específicas para o compliance e para o compliance da sua área, que talvez possa existir, às vezes é mais barato do que você alocar uma pessoa e tentar fazer esses puxadinhos que a gente está falando aqui, que podem funcionar, tá? Não é questão de... É uma questão só de que o conselho que eu gostaria de deixar, talvez a mensagem final, avaliem o que é melhor para a sua empresa no contexto da sua empresa. De pessoas, de budget e de tecnologias já disponíveis, como a gente está colocando aqui. Acho que é isso, né? Concordo 100%. A gente está bem estourado no tempo. Tem uma última pergunta aqui do Fábio Bond. Como é que a gente diferencia integridade e compliance? Não sei se eu entendi essa pergunta, Fábio, mas na prática eu entendo que é a mesma coisa, só integridade acaba sendo uma questão abrasileirada do compliance, né? Mas se essa era a sua pergunta, eu enxergo... Eu posso falar um complemento? Como é que eu vejo assim, também concordo que elas são usadas quase que como sinônimo aqui no Brasil, né? Ética, integridade, compliance, às vezes com o mesmo departamento. Mas o que eu vejo, até estava falando sobre isso numa live ontem, né? Sobre essa questão também de automação, o tema era semelhante, é que eu vejo assim, a integridade como a base do programa de compliance, né? Então, assim, quando você está construindo o seu programa de compliance aí de forma manual, falando em pilares, em políticas e procedimentos, você precisa colocar o valor da integridade nessa base. O compliance, quando a gente fala assim, eu vejo como uma base, quase como tornar vivo, acompanhar aquilo ali e registrar aquilo ali. Então, digamos, como se a integridade fosse uma base e o compliance fosse o dia a dia ali de tornar vivo aquela integridade, vai. Legal, acho que também é um conceito bacana, acho que e dá essa sensação de ciclo, né? Que é muito importante para vir. O compliance, você começou a apresentação falando, acho legal que a gente vai começar isso, eu vou fechar também. Falando que o compliance tem que sair do papel. O mais importante é isso, né? Quer dizer, ele começa no papel, e aí, sem dúvida, e aí
eu queria colocar isso, que eu também não vejo como uma substituição, o processo de automação do compliance, a parte manual de você ter pessoas que vão construir o programa de acordo com a atividade da empresa, com os valores da empresa, com o que é integridade para aquela empresa, né? Nunca vai ser substituído. Só que o compliance ele tem que estar vivo, ele tem que estar documentado, experienciado, né? As experiências que a empresa vive precisam estar registradas, e por isso que a gente colocou aquela pergunta lá do registro, porque eu não consigo ver compliance sem acompanhamentos e registros em tempos reais, né? Quando eu falo tempo real, não necessariamente aconteceu hoje, você vai logar o evento nesse momento, mas no período em que isso está acontecendo. Então, eu acho que isso é um recado, assim, muito legal, muito importante quando a gente fala de automação de compliance. Então, com essa mensagem final da Nicole, enfim, concordo 100% com o que você disse. Queria, mais uma vez, agradecer sua presença. Obrigada, Yaniv. Suas palavras, enfim, foi muito, muito bom, muito enriquecedor. Aposto que para todos que estavam aqui. Se alguém tiver, enfim, mais alguma dúvida, mais alguma questão, nossos contatos estão aqui. Estamos super à disposição para conversar sobre o assunto. Gostamos do assunto, então fiquem super à vontade. E, enfim, agradeço o tempo e não percam as próximas trilhas. Se vocês entrarem no nosso LinkedIn, então todas as trilhas de resiliência empresarial. Com certeza outros assuntos que vão interessar a todos vocês. Nós estamos bastante estourados no tempo, agradeço a todos que ficaram aqui até esse finalzinho, mesmo passando aqui no nosso prazo, não estando em compliance com o nosso tempo, mas acho que no fim das contas foi proveitoso para todo mundo. Nicole, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal. E bom dia a todos. Bom dia, tchau, pessoal.